Bom dia, graça e paz de Jesus a todos, amém. Bom dia também aos que estão nos assistindo pela internet. Eu esqueci de falar isso aí, eu nunca falava, às vezes que eu vinha aqui na frente, falava bom dia para todo mundo, esqueceu de cumprimentar o pessoal que estava nos assistindo aí pelo YouTube. Essa é uma falha que agora eu estou corrigindo, isso é importante, né? A gente relembrar. O texto para nossa meditação nesta manhã encontra-se na carta do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, de 1 a 11. Pode ficar sentado assim como estão, mas em reverência à palavra de Deus, né? Diz assim o texto: Irmão, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebeste, o qual também estar firmes, por meio também sois salvos, e se revestíveis com a firmeza da mensagem, tal como anunciei, e vós, anunciei a vós, e não se, que tenhais cridos inutilmente, porque primeiro vos entreguei que também vos recebi, Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois apareceu por mais de 500 irmãos, de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago, e a todos os apóstolos, e depois de todos apareceu também a mim, como nascido fora do tempo certo, pois sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, trabalhei muito, mais de todos eles. Todavia não sou eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quer tenha sido eu, quer tenha sido eles. É isso que pregamos, é nisso que te crestes. Oramos mais uma vez. Obrigado, Senhor Deus, por esta manhã, ó Pai, por estarmos aqui, Deus, reunido para ouvir a Tua voz, ouvir aquilo que o Senhor tem de falar aos nossos corações. Obrigado por cada irmão aqui presente, e obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Essa é a minha oração que eu faço, e faço em nome de Jesus, hoje e para todo sempre, amém. Ao pensar nessa manhã, ao meditar o texto do apóstolo Paulo aos Coríntios, e falar sobre ressurreição e morte, é algo que para a gente, se a gente olhar e pensar, é algo difícil, falando em parte de humanamente falando, quando se fala de morte. Por quê? Porque Jesus, antes de a cruz, antes da sua morte, ele anunciou aos discípulos que andou com Jesus, a todos eles: é necessário que eu morra, é necessário que eu vou morrer e vou ressuscitar. É necessário, porque se ele não morresse, seria vão tudo o que nós tínhamos feito hoje. Se Cristo não morresse, para nós não faria sentido o Evangelho, mas ele morreu, e a sua ressurreição deu sentido a todas as coisas. Só que é interessante a gente olhar, porque quando Jesus vai para o Calvário, olha que ele morre, a morte de Jesus, olhando para o lado humano, os discípulos que esteve com ele, próximo a Jesus, viu o que ele fez, viu os milagres de Jesus, só que há neles momentos de indecisão, de incerteza. Ele morreu, e agora? Veja que eles estavam reunidos chorando, porque Jesus morreu.
e ele vai voltar. A morte, ela traga algo para a gente, de algo que partiu. Nós trazendo pelo nosso ente querido, para nós, como humano, alguém da família, conhecido da gente, mais próximo da gente. Olha que ele vai à morte, olha que ele partiu dali, você está vendo só ele, mas já partiu. Nós como temos a Deus, nós temos um entendimento que ele partiu com o Senhor, mas olhando para nós em termos de ser humano, olhando para a humanidade como humano, você vê uma pessoa que simplesmente partiu. Esse é o sentimento do ser humano. Esse foi o momento que os discípulos mais próximos de Jesus sentiu. Ele morreu. E veja que é interessante que no ministério de Jesus, as mulheres estavam com Jesus. Ela ajudou no ministério de Jesus. Tanto que Jesus apareceu a Maria Madalena, a primeira a ver Jesus depois da ressurreição, porque ressurgiu. Ela viu Jesus. Por quê? Porque ela teve no momento em que Jesus foi até o Calvário, até o túmulo. Ela, vou voltar lá e vou ver. E Jesus aparece para ela. Vai e diz a eles para ir para a Galileia. Só que veja, quando a gente olhamos para a morte, a gente não consegue acreditar. Mesmo assim, vindo da mulher, naquela época não tinha tanto valor. Ela não está normal, não. Acho que ela está vendo alguma visão, ela não está certa. Houve ainda uma dúvida, mas quando Jesus aparece para eles, eles entendem que realmente Jesus ressurgiu. Aí faz sentido ao Evangelho, aí faz sentido porque Jesus ressurgiu. Aí você vê mais um discípulo próximo de Jesus, a vida de Tomé. Aí você começa a olhar o que Tomé falou para Jesus. Eu acredito, falou para eles, eu vou acreditar, mas se eu ver realmente na mão dele, isso realmente é ele mesmo de verdade. Ele viu todos os milagres que Jesus fez, ele viu toda a trajetória de Jesus, a necessidade de ele morrer, ele ia ressurgir. Tomé, que estava ao lado de Jesus, ele falou, não, só acredito se eu ver. Aí depois Jesus aparece para ele, mostra para ele, olha Tomé, está aqui ó. Senhor meu, Deus meu, acreditaste porque me viste. Aí ele vai dizer, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Nós não vimos, nós não estávamos com Jesus. Nós temos um relato bíblico, verdadeiro, do fato que aconteceu, a sua morte, a sua ressurreição. Então nós somos bem-aventurados, porque nós não vimos, mas nós cremos no Evangelho, porque o Evangelho é a verdade. Aí partindo para o texto, Paulo vai falar desse Evangelho de Jesus. Aí Paulo prega o Evangelho, anuncia o Evangelho na cidade de Corinto, mas ele vai começar a entender o Evangelho totalmente errado daquilo que Paulo tinha falado, que é sobre a ressurreição de Jesus, que ele ia ressurgir, que ele morreu, ressurgiu, para que o Evangelho fizesse sentido. Só que eles olham para o Evangelho e começam a entender de maneira errada. Por que eles entendiam de maneira errada? Porque viviam numa cultura, numa sociedade de filósofos, então eles entendiam que era impossível uma pessoa ressurgir com o mesmo corpo. Havia uma grande dificuldade de discernimento na época da cidade de Corinto. Então criou dúvida. Será que houve mesmo Jesus ressurgiu? Como é que pode um negócio desse? Esse que Paulo está falando aí não está muito certo, porque não é impossível acontecer um negócio desse. Aí Paulo chega carinhosamente no primeiro aos cartas dos Coríntios, no capítulo 15, Paulo vai escrever 58 versículos, mostrando para eles o que é o Evangelho, o que é a ressurreição, relembrar aquilo que já foi dito por Paulo. São 58 versículos para a gente ler.
Tanto é que a gente começa a ler, né? Chega no meio, dá até uma vontade de tomar água primeiro, né? Para poder a gente continuar, né? Vou tomar água. Não é porque eu vou ler tudo, não, tá? E veja que Paulo, ele vai anunciar e explicar para ele, relembrar. Eu estava, até essa semana, relembrar. Você relembrar de algo que você aprendeu e que você acabou esquecendo, não entendendo. Eu tinha muita dificuldade em reciclagem, né? Porque chega um certo tempo, quando você tem um curso ou qualquer outra coisa, há necessidade de você fazer uma reciclagem, para você relembrar algo que você ouviu, e você viu, e você vai relembrar de algo. Fala, realmente faz sentido. Eu tinha dificuldade com o negócio de reciclagem, de estar relembrando algo que você já ouviu. Aí hoje eu entendi a necessidade de você fazer uma alta reciclagem, porque tem algo que você ouviu, mas você já deixou passar. Foi até engraçado, lá em casa, a Grace pegou, eu guardei uma fita isolante para ela, entreguei, coloquei para ela lá, ela guardou. Aí eu fui procurar e não achei, eu falei, mas eu entreguei para você. Aí ela só falou uma palavra para mim assim, ó. É engraçado, né, como a gente esquece rápido das coisas, né? Eu falei, realmente, eu não sei, não está não. Só que ela achou, né? Para minha segurança, dizer assim, ela achou a fita. Mas o que eu quero dizer aqui é que a gente precisa relembrar. A gente precisa ouvir algo que a gente já ouviu. Ainda mais aqui em Corinto, que ele estava falando de algo da ressurreição de Cristo, ele não ressurgiu. De algo totalmente ao contrário daquilo que Paulo tinha ensinado para eles. Por isso que eu pensei no texto bíblico, o poder transformador do Evangelho, uma verdade que permanece. O poder transformador do Evangelho é uma verdade que permanece. Por que ela permanece? Por que ela precisa ser relembrada? Naquele momento, havia dúvida no contexto histórico, porque eles ouviam sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Então essa dúvida, ela não pode existir. Ela não pode existir. Ela tem que ser esclarecida. É por isso que Paulo vai esclarecer para eles, que a partir do versículo 1, Paulo vai dizer assim, ó: irmão, lembra-vos do evangelho que vos anunciei. Você lembra do evangelho que eu anunciei para vocês? O qual também recebeste, o qual também está firmes. Então eu anunciei o evangelho para vocês, eu anunciei de Cristo para vocês, e por meio dele também sois salvo. É pelo evangelho que eu vos anunciei que vocês são salvos. Agora, por que essa dúvida se Cristo ressurgiu? Aí ele diz, outra parte B: se restiveste com firmeza a mensagem tal qual os anunciei a vós, não se que tenhais cridos inutilmente, ou seja, ela é inútil. Então, o que eu anunciei para vocês, se você não está acreditando dessa mensagem do Evangelho, que Cristo morreu, Cristo ressurgiu para nos salvar, então é vão. Então o Evangelho que eu preguei para vocês é inútil. Mas venha cá, eu vou explicar para vocês o que é o Evangelho. Você tem que compreender que foi necessário Cristo morrer, e Ele ressurgiu. Ele ressurgiu. Aleluia, Ele ressurgiu. No livro de profeta Isaías vai anunciar
versículos 53 e 4, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas dores, e nós consideramos aflitos, feridos por Deus e oprimidos, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por Ele os ferimentos fomos sarados. Era isso o evangelho que Paulo anunciava. É necessário que Jesus morresse. Por que Ele morreu? E veja que Jesus, Ele levou sobre Ele, não, é algo de você parar e pensar e imaginar, o que Cristo sofreu pela humanidade. Ele levou sobre si todo o pecado da humanidade, imagina isso, todo, meu, seu, os que passaram. É algo que alguém ouse morrer por uma pessoa para salvar o pecado de nossa humanidade. Se é que alguém ouse morrer por alguém bom, há alguém bom? Não. Pecado em todo mundo. Você vê a trajetória lá de Adão, quando vem Adão, Deus colocou Adão para viver alegre, viver feliz, mas entrou o pecado, houve uma separação, e a partir dali Deus já faz um plano de salvação para a humanidade. A partir do pecado entrou em Adão, Deus começa a planejar o plano de salvação para a nossa vida. Vem toda a trajetória e Jesus mostrando algo que ia acontecer com Jesus, algo que ia acontecer, e Deus faz os seus planos passar no tempo certo, na hora certa, a cada detalhe. É necessário que aconteça, é necessário que isso vai acontecer, porque isso é plano de Deus, plano redentor, de salvação. Por isso estamos aqui, porque nós ouvimos o verdadeiro evangelho transformador de Jesus em nossas vidas, de cada um de nós. Isso é algo que a gente tem que relembrar o sacrifício de Jesus na cruz por cada um de nós. É algo que a gente não consegue imaginar. Naquele momento, na cruz do Calvário, Ele recebendo sobre si toda a nossa condenação, tudo aquilo que era nosso, Ele sofreu por amor a nós. E porque muitas vezes nós afastamos, e muitas vezes não temos um comprometimento. Algo que Deus fez para nós, algo maravilhoso. Somos humanos, somos falhos, mas nós temos o Espírito que habita em nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Graças a Deus, aleluia por isso, porque Jesus morreu, foi ao céu, nos deu garantia que nós vai viver com Ele eternamente. Que garantia? Ele deixou o seu Espírito Santo. Paulo, ao escrever a sua carta aos Efésios, no capítulo 1, 13 e o verso 14, também tem-vos, nele também, vós tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, nele também Cristo foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia da nossa herança, para a redenção e a propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Então Ele deixou-nos a garantia, penhor. Essa é a certeza que nós temos, que nós vamos viver para sempre com Ele na glória. Que esse corpo nosso vai ser transformado. Eu creio nisso. Foi isso que Ele falou.
Nosso corpo vai ser transformado. Era isso que tinha as dúvidas aqui. E hoje? Será que existe essa dúvida? Existe. Muitas pessoas têm dúvida. Então cabe a nós relembrar para aqueles que ouviu, mas não entenderam o Evangelho. Tem pessoas no nosso meio que não entenderam o Evangelho. Por isso que Paulo vai dizer aqui, então tudo aquilo que eu falei para vocês foi inútil, porque vocês não estão crendo no verdadeiro Evangelho quando eu anunciei. Então essa dúvida não pode existir. Que nós vamos ser ressuscitados. Aqueles que estiverem vivos vão ser transformados no corpo incorruptível, no corpo de glória, onde nós vamos viver eternamente na eternidade com Deus. Que o céu é algo que nós não conseguimos entender hoje como humano. Paulo fala que ele foi ao terceiro céu. Era algo que ele viu lá, algo que ele não podia transmitir. Consegue imaginar? Nós humanamente não conseguimos entender, explicar como vai ser nossa morada com Deus. Só que isso é algo tão maravilhoso, que traz para nós a certeza que nós vamos estar lá. Mas por que essa certeza? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele morreu, ele ressurgiu. Então não há como você ficar tenebroso. Anuncie o Evangelho. Esse é o Evangelho que a gente tem que anunciar. Esse é o Evangelho que a gente tem que anunciar a cada dia. A certeza de que Deus faz presente em nossas vidas. Aí no versículo 3, ele diz: porque primeiro vos entreguei, que também recebi de Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado ao terceiro dia e ressurgiu segundo as Escrituras. Então Paulo está dizendo aqui, tudo aquilo que foi escrito, tudo aquilo que segundo as Escrituras foi escrito, é real. A Escritura, ela é eficaz, ela é verdadeira. O que está aqui é verdadeiro. Não tem dúvida. Ah, mas porque a Bíblia foi escrita de maneira, a gente não sabe, mas não. Ela foi escrita. A Bíblia, ela tem a prova real de tudo aquilo que aconteceu, de tudo aquilo que viveram aqui através do Evangelho, é o que está aqui. Nem mais e nem a menos. Esse é o Evangelho que temos a anunciar. Esse é o verdadeiro Evangelho que a gente tem que anunciar. Que Cristo morreu, Cristo ressurgiu e salvou a humanidade. Todo aquele que crê em mim, crê que Cristo ressurgiu dos mortos, você recebe o Espírito Santo, você tem Deus, você tem a certeza de um dia estar no céu com o Senhor. Para que vivemos? Se vivemos num mundo de incerteza, onde as pessoas vivem lá fora, mundo de incerteza, eles não sabem para onde vai. A morte para eles simplesmente morreu, acabou tudo. Morreu. Aí vem Paulo dizer, explicar para nós, não, a morte, Jesus venceu a morte. A morte é uma passagem para nós, uma passada para a eternidade, onde vamos viver eternamente com Deus. Esse é o Evangelho que temos que pregar. Não podemos esquecer isso, temos que relembrar a cada dia, porque a ceia, ela é um memorial, relembrando aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Então é importante a gente estar relembrando, relembrar algo que Cristo fez na cruz para nós, para não esquecermos, para nos ter segurança,
firmeza, auxiliar outras pessoas com dúvida de que Jesus ressurgiu, de que você vai morrer, mas você vai ser ressuscitado junto com Ele, porque Ele nos deu essa garantia. Ele nos garantiu, certeza, não tem dúvida, certeza. Então nós vivemos no mundo, mas nós temos algo em nós, de uma certeza, de viver com Ele para sempre na glória. Estamos num mundo difícil, no mundo de corrupção, no mundo de tantas coisas desonestas. Vivemos num país de as pessoas perdendo tanta sensibilidade das coisas, algo difícil, que a gente almeja estar com Deus hoje. Só que Ele está falando assim: não, você tem que anunciar esse Evangelho, vai anunciar o verdadeiro Evangelho às pessoas, que elas precisam ouvir. Elas precisam ouvir que Cristo, Ele morreu, Ele ressurgiu. Elas têm que ouvir isso. Ele ressurgiu, aleluia. Ele ressurgiu. Anuncie às pessoas que elas vão viver, elas vão ter esperança de um dia estar com o Senhor na glória. Essa é a nossa esperança. Essa é que nós almejamos ter, uma vida tranquila, uma vida com o Senhor. Imagina, você viver num lugar onde você não vai sentir mais dor, não vai ter mais aquela preocupação se vai perder o cabelo, não sei, sei lá, ter algo, dificuldade, algo que eu vou fazer, não. A Bíblia fala assim, que nós vamos viver junto com o Senhor na glória, felizes, cantando louvores ao nosso Senhor e Salvador. Olha que alegria, viver no céu com o Senhor, algo que a gente não tem não conseguimos humanamente entender como vai ser, mas de uma certeza eu tenho, vai ser algo tão maravilhoso, que nós humanamente não conseguimos, nem tão pouco entender como vai ser. Olha que algo maravilhoso, é isso que a gente tem que anunciar, relembrar as pessoas. Às vezes pessoas que estão no nosso meio, ela tem essa dúvida: será que realmente eu vou ser salvo? Será que realmente, depois que você for para o túmulo, aí você vai ressurgir mesmo? Dúvida. Então aí, a gente precisa fazer, nós como responsáveis, pelo Evangelho que recebemos, por Cristo habitar em nós, por nós termos a certeza daquilo que pregamos, por nós termos a certeza daquilo que vivemos, nós temos que anunciar as pessoas que estão em dúvida, nós temos que dizer para elas assim, ó que Paulo falou para os irmãos que estavam lá em Corinto, Cristo, Ele morreu por nós, Ele ressurgiu, Ele vai levar nós para viver para sempre com Ele. Essa é a promessa. Ele morreu, ressurgiu. Aleluia, aleluia, porque nós temos essa certeza de estar lá. Nossos familiares, muitas vezes, não conseguem entender isso aí. Às vezes, passa desapercebido, mas será que vai ser isso mesmo que vocês estão dizendo? Não, será não, é verdade, está aqui, ó. Jesus falou, o Espírito Santo de Deus que habita em mim, me dá essa garantia. Ele deixou uma garantia. Está aqui o penhor, é meu. Deixei com vocês aqui a garantia que eu vou vir, vou buscar e vou levar vocês para namorar comigo. Agora, para que dúvida? Para que dúvida? Algo que eu almejo estar com o Senhor para sempre na glória. Aí Paulo vai dizer para eles também no verso 6, que ele apareceu, no verso 5, apareceu para Cefa, depois para o 12, depois apareceu para mais de 500 irmãos, e depois apareceu a mim. Agora, por que a dúvida? Então Paulo também estava falando de algo que ele viu.
Cristo apareceu a ele. A testemunha, Paulo anunciou que estava ali. Então, Cristo ressurgiu. Não precisa mais temer. Não precisa mais temer. Aí Paulo vai dizer: e depois disso apareceu também a mim, como nascido fora de tempo certo, pois sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Cristo. E Paulo ainda vai dizer ainda, olha a humildade que Paulo chegou, de dizer que ele é o menor dos apóstolos. Humildade. Porque persegui a igreja de Cristo. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Então a graça de Deus, que nos alcançou a vida de nossos irmãos lá atrás. Essa é a mesma graça que nos alcançou. Então por isso, vamos continuar anunciando o verdadeiro Evangelho, que é o Evangelho que chegou a nós, através dos nossos irmãos que passou, da vida de Paulo, chegou até nós. Esse é o verdadeiro Evangelho. Então continua pregando o verdadeiro Evangelho que os anunciei. Continua dizendo para as pessoas que esse é o Evangelho que a pessoa tem que viver. Continua dizendo para as pessoas que esse Evangelho é o Evangelho que vai transformar, que vai mudar a vida dele, vai mudar o sentido da vida dele. Sentido de olhar que um dia nós estaremos com o Senhor na glória. Algo maravilhoso, é algo que todos nós almejamos ter. Para e olha para você, para a sua vida, de saber que a gente não somos merecedor de nada disso, mas o grande amor de Deus para nossas vidas, que vai nos levar com Ele. Medite, pense, Senhor, mesmo sendo merecedor, mas eu tenho a certeza, sem nenhuma dúvida, de que estarei com o Senhor na glória. Pense no seu coração. Olha que algo maravilhoso, você parar e meditar que você vai estar com o Senhor na glória. Tem algo melhor do que isso? Não. Só que eu não posso ficar guardando esse algo para mim. Eu tenho que transmitir a outras pessoas. Porque foi isso que Jesus nos ensinou. Transmite a outras pessoas o verdadeiro Evangelho. Diga para as pessoas que ela vai ter uma vida eterna, de felicidade, de alegria, para todo sempre. Alegria verdadeira, algo verdadeiro, algo maravilhoso na nossa vida. Que possamos nesta manhã contemplar a bondade tão grande que Deus teve para conosco, dele ir na cruz do Calvário e morrer por cada um de nós, e levar as nossas dívidas, tudo aquilo que nós não conseguimos pagar, e Ele trouxe para Ele, morreu por nós, ressurgiu. É algo que eu sinto no meu coração profundo, amor, gratidão, por receber algo que eu não merecia. Por isso que nesta manhã, nós podemos refletir, o que eu tenho feito para anunciar esse verdadeiro Evangelho que Paulo nos ensinou, sobre Jesus, sobre o nosso Salvador e Redentor. O que eu tenho feito para anunciar?
esse verdadeiro Evangelho. Que algo na minha vida eu tenho feito diferença na vida das pessoas, onde eu preciso melhorar, porque a gente estamos aprendendo, a gente estamos relembrando a cada dia algo que a gente precisa de fazer de melhor, para anunciar o nosso Salvador, que ressurgiu. Pensamos nessa manhã, concluindo a minha mensagem, aquilo que Deus tem feito por nós, a graça que dele nos alcançou, que continua o nosso coração almejando a mais, passar para as pessoas, nossos parentes, nossos amigos, fazer diferença na vida deles, buscar a direção de Deus a cada dia, relembrar aquilo que Deus fez por nós, relembrar. Quando você lembra de algo maravilhoso, ele transcende a nossa vida, ele nos transcende. Há em nós o desejo de transmitir a outras pessoas, anunciar a outras pessoas que Cristo ressurgiu, que Ele o ama, Ele morreu por ele, para salvar. E nessa manhã, chega diante de Deus e diga: obrigado, Senhor, pela salvação imerecida, mas o seu grande amor na cruz do Calvário nos deu essa certeza, esta garantia de estar um dia com o Senhor para sempre na glória. Oremos mais uma vez para encerrar. Obrigado, Senhor, por esta manhã, mais uma vez, ó Deus. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua palavra lida, obrigado, ó Deus, porque ela traz em nossos corações, ó Pai, certeza de que Cristo ressurgiu, e que nós vamos morar com o Senhor na glória, Pai, que nós vamos ser um corpo transformado, vamos viver para sempre com o Senhor, essa eternidade, ó Pai, que nós tanto almeja estar com o Senhor, ó Pai, que possamos, ó Pai, o Senhor está colocando em nossos corações, nossa mente, despertando, ó Deus, a relembrar o que o Senhor fez por nós, e não só isso, ó Pai, mas transmitir a outras pessoas, transmitir do Senhor aquilo que o Senhor fez, e que há de fazer ainda coisas grandes em nossas vidas, Pai. Obrigado, Deus. Esta é a minha oração que eu faço em nome de Jesus, hoje e para todo sempre, Pai. Amém e amém.